Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem, né? Que todos vocês estejam ótimos. E vamos começar aqui a nossa aula de hoje. A gente vai praticar um pouco essa expressão que vocês podem ver aí na tela, que é o Have you ever? Né? O Have you ever é uma expressão comum no inglês, mas que pode ser um pouquinho confusa, né, pra gente que fala português, porque se você tentar traduzir palavra por palavra, a tradução literal para o português não vai fazer praticamente nenhum sentido, né? Então, por isso que pode ser um pouquinho confuso. Mas, como é que a gente vai fazer com essa expressão então? Vamos associar a uma expressão que a gente usa em português, que é, por exemplo, quando você pergunta para alguém coisas do tipo: você já foi para o Rio de Janeiro? Você já fez trabalho voluntário? Você já viu um fantasma? Você já comeu comida japonesa? Né? Esse tipo de pergunta que quando você quer saber se alguém já fez alguma coisa, né, já fez aquilo que você está perguntando na vida dela, né, ou na vida dele. Então, o Have You Ever seria exatamente para isso. Né? Você vai perguntar, seria para você perguntar para alguém se aquela pessoa já fez alguma coisa durante a vida dela. Então, como é que a gente vai utilizar essa expressão? Vamos usar o Have You Ever e junto com ele, né, a gente vai utilizar um verbo. Por quê? Porque você está perguntando sempre para a pessoa se ela já fez isso, se ela já fez aquilo, né? Você já comeu tal coisa? Você já foi para tal lugar? Você já fez isso? Né? Então, sempre os verbos no passado. Então, vamos dar uma olhada num exemplo. Então, eu quero perguntar para a pessoa se ela já comeu comida japonesa. Vamos lá. Have you ever eaten ou comeu, né? Japanese food? Have you ever eaten Japanese food? A gente tem aqui o have you ever, que é a expressão, né? Você já. E temos o eaten, que é o verbo comer no passado, né? Have you ever eaten Japanese food? Então, vamos a um outro exemplo. Tinha perguntado então se a pessoa, você já foi para o Rio de Janeiro? Você, have you ever been to Rio, Janeiro, to Rio de Janeiro? Ok. Have you ever eaten Japanese food? Have you ever been to Rio de Janeiro? Então, um último exemplo seria a pergunta: você já fez trabalho voluntário? Seria have you ever done? É o verbo fazer no passado. Have you ever done volunteer work? Have you ever done volunteer work? Certo? Então, a gente tem aqui 3 exemplos, né? Vocês podem praticar aí na casa de vocês, né? A pronúncia das frases, da expressão. Você pode pausar esse vídeo e praticar aí bastante, né? O have you ever eaten Japanese food? Have you ever been to Rio de Janeiro? Have you ever done volunteer work? Então você pode pausar o vídeo aí, sair pela sua casa aí falando have you ever, have you ever, have you ever, have you ever eaten, have you ever been, have you ever done? Sai aí, pratica quantas vezes você quiser, até você se acostumar aí, né? A sua língua se acostumar com as palavras, com as expressões. Aí depois volta para cá e continua assistindo o vídeo. Então, vamos lá. Essas perguntas, como a gente tinha aqui em cima, usamos o have you ever, mais o verbo no passado, né? O comeu, foi ou esteve e o fez. Uma particularidade que a gente tem aqui com esses verbos no passado é que quando a gente fala de verbos em inglês, a gente conhece 2 tipos de verbos, né? Os verbos regulares e os verbos irregulares. Então, vamos usar uma tabelinha aqui para a gente consultar.
Então, a gente tem, por exemplo, essa tabelinha aqui, que se você observar, ela tem aqui, vamos usar essa parte aqui do meio, 3 colunas, né, 3 cores diferentes. O infinitive, que seria o verbo natural, o past simple, que seria o verbo no passado, e o past participle, que seria uma segunda forma de passado, né, uma forma diferente de passado. Então, por exemplo, eu não lembro, né, como que se escreve um verbo no passado. Eu vou aqui na tabela do infinitive para procurar. Por exemplo, fall. Quero lembrar aqui como é que se escreve fall no passado. Então, a gente tem aqui, logo na frente, né, o fell, que é o verbo no passado. Fall, fell. E a gente tem uma segunda forma de passado aqui, né, o fallen, que é o past participle. E é isso aqui que interessa para a gente nesse caso. Toda vez que você utiliza o have you ever, o verbo que você vai utilizar no passado é sempre no past participle. Então, é sempre nessa terceira coluna aqui da tabela, na tabela de verbos. Então, você nunca utiliza com have you ever os verbos no passado simples, né? Sempre aqui no past participle, ok? Então, vamos dar uma olhada. A gente tinha utilizado lá o have you ever been, eaten e done. A gente usar aqui, ver se a gente tem aqui na nossa tabela. A gente tem aqui o verbo fazer, né, o do, que no passado simples é did, mas no past participle, que foi como a gente utilizou, é o done. A gente tem aqui embaixo também o eat, que a gente usou aqui para Japanese food, né? Então a gente tem o eat no past simple ate e no past participle eaten, que é como a gente utilizou, né, para frase com have you ever. Então essa é a ideia, né? Sempre o verbo no past participle para você construir aí as frases com have you ever. Lembrando, né, que se o seu verbo não for irregular, né, como está aqui, se o seu verbo for irregular, aí são aqueles verbos que têm o ed no final, então eles não vão ter nenhuma diferença, né? Você vai utilizar sempre o verbo com o ed. Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, have you ever watched Titanic? O verbo aqui é o watch no passado, verbo regular, né, porque tem o ed. Então, vai ser sempre assim, né, os verbos regulares. Have you ever watched Titanic? Ok? Então, vamos lá. Seu primeiro exercício, esse é o primeiro desafio. É fazer o que eu fiz aqui. Eu escrevi 4 perguntas no Have you ever eaten Japanese food? Have you ever been to Rio de Janeiro? Have you ever done volunteer work? Have you ever watched Titanic? O desafio é você fazer a mesma coisa, né? Você escrever aí 4 perguntas. Então, imagine que você vai perguntar para alguém da sua família, que você vai de fato perguntar depois, né? Perguntei para alguém da sua família, algum amigo seu. 4 questões. Então, você pode perguntar o que você quiser, né? Pode perguntar para a pessoa assim, você já comeu guacamole? Ou você pode perguntar para a pessoa, você já jogou Super Mario? Ou pergunta para a pessoa, você já foi para São Paulo, etc. É o que você quiser perguntar. Escreve aí e depois você vai perguntar para uma pessoa, certo? Então pode pausar o vídeo aí, faz suas perguntas e depois você volta para cá. E vamos ver como é que você responde, né? Todas essas perguntas. Essas perguntas têm respostas simples, né? Tá sempre perguntando, você fez isso? Você já fez aquilo? Você já fez tal coisa? Então a resposta vai ser sempre sim ou não. E no caso da resposta afirmativa vai ser yes, I have. Agora, se a pessoa nunca tiver feito aquilo que você perguntou, né, ou você, né, estiver respondendo para a pessoa, a resposta vai ser no, I haven't.
essa é a forma de você responder. Yes, I have. No, I haven't. Isso para todas. Né? Aqui do Rio de Janeiro vai ser a mesma coisa. Yes, I have. No, I haven't. Aqui do Volunteer Work. Yes, I have. No, I haven't. E do Titanic. Yes, I have. No, I haven't. Sempre esse tipo de resposta para esse tipo de pergunta. Ok? E então, agora que você já sabe como fazer a pergunta e como responder a pergunta, sim, agora você pode perguntar para a pessoa que você quiser aí na sua casa ou para algum amigo seu, ou para quem você sabe que estuda inglês, que pratica inglês, né, que possa praticar com você. Então, agora você pode perguntar para a pessoa. Se ela não souber responder, ou se ela não souber nem o que é que você está perguntando, você explica para ela, ensina para ela, já ajuda a pessoa também a aprender, né? E aí você faz a atividade com ela. Have you ever eaten Japanese food? Yes, I have. No, I haven't. Né? Fala para a pessoa como é que responde e realizar a atividade, certo? Então, lembrando, sua atividade é escrever as 4 perguntas, fazer as 4 perguntas para alguém e, se necessário, né, ensinar a pessoa a responder para que você possa realizar a atividade por completo. Ok? Perfeito, pessoal? Então, até mais. A gente se vê na próxima aula.